O vídeo se inicia com um homem branco, ele está sentado e é careca, e veste uma camisa social branca. O fundo é a cidade de Botucatu vista de cima. Em famílias que já têm um portador de descolamento de retina, mas não é uma relação direta. Nem todo portador de descolamento de retina vai ter um sucessor que tenha descolamento de retina. Então, que ela fique tranquila, pode acontecer de ter mais de um na família, mas não é uma coisa tão frequente assim, não. Pede um segundinho só, por favor. Bem, o Valdir da Coab 1, ele está mandando um abraço para o Dr. Chama, para o Dr. Marquese e para toda a equipe da TV Serrana. Muito obrigado. Parece que o problema do Valdir da Coab 1, o tal rádio amador, não está mais perturbando. Que o Valdir assistia programa todo dia e ligava. Um rádio amador entrou lá, interfere, ele não vê mais televisão por causa do rádio amador, que está todo desregulado e interfere na televisão dele. Se ele está assistindo é porque o problema foi sanado. Espero que sim, Valdir. O Henrique do Centro, ele pergunta por que as pálpebras ficam tremendo. Existem várias causas, mas vou falar rapidamente as duas causas mais frequentes. A primeira delas é quando o indivíduo é portador de algum problema ocular, tipo astigmatismo ou hipermetropia, relativamente pequeno, e que não dá outros sintomas. Esse esforço que ele fica fazendo o dia todo para tentar neutralizar o problema, ao longo do dia, aquele esforço que ele faz com a pálpebra apertada, depois de algum tempo entra nesse tremor, chama-se essa fibrilaçãozinha das pálpebras, que ele disse tremor, né, que ele chamou de tremor, né? Geralmente é isso, é uma deficiência não corrigida que leva a isso. Canseira, então? Canseira. Vamos lá, vamos. Um minutinho, por favor. Bem, nós temos uma brincadeirinha aqui. O Gorni está perguntando se existe alguma receita para olho gordo. A resposta está com o Dr. Marquese. Qual seria seu conselho? O Gorni é um grande amigo meu vizinho, acho que todos conhecem o Gorni, né? Não tenho receita, mas lhe envio um grande abraço. Eu acho que respondeu. Para olho gordo, mande um grande abraço, que acaba com o olho gordo, né? Exatamente. Então, essa atitude de amizade, de simpatia, de abertura, de liberdade, fecha o corpo das pessoas. Exatamente. E não há olho gordo que pegue. Né? Vamos lá, Val. Um minutinho, só. Um minutinho, por favor. A Odete do Centro, ela pergunta pessoas que têm facilidade em derrubar lágrimas. Qualquer coisa, o olho fica lacrimejando. O que pode ser? Depende do caso. Por exemplo, se criança que lacrimeja muito, criança bem recém-nascida, geralmente é problema das vias lacrimais. Uma obstrução, uma estenose das vias lacrimais provoca um lacrimejamento permanente. A criança está sempre chorosa, sempre lacrimejando. Existem outros problemas já no adulto, como a falta de uma correção de um óculos, uma deficiência qualquer, a pessoa está sempre forçando, está sempre lacrimejando. E o outro problema muito frequente são aquelas pessoas que têm alguma alergia ocular, aí, uma conjuntivite alérgica, então elas estão sempre lacrimejando, sempre chorosas. Pessoas que têm associado a isso sinusite alérgica e tal. Então, lacrimejam bastante, assim como outras perguntas que surgiram aí a respeito de medicamentos aí cardíacos, que também provocam esse lacrimejamento. Então, lacrimejamento é a primeira reação do olho de defesa a qualquer agressão. Eu sempre faço umas brincadeirinhas também durante a coisa séria. Não sei o nome da pessoa, mas depende do filme também, viu? Vamos, pede essa. Um minutinho. Bem, a Mara da Coab 1, o netinho dela tem 6 anos e tomou Ancoron. E ele tem uma conjuntivite alérgica, e já há um certo tempo já. Então, ela está perguntando se é por causa desse remédio. A conjuntivite, o Ancoron
até onde eu saiba, não provoca conjuntivite alérgica. Devem ser 2 fenômenos concomitantes: a conjuntivite alérgica e o problema do ancoron. Agora, o problema do ancoron é facilmente descartável, basta examinar, que se visualiza no microscópio, o oftalmologista dela vai ver com facilidade se é pelo ancoron, porque tem os depósitos na córnea. Agora, é muito mais provável que seja o problema alérgico, né? Porque é persistente e por uma criança de 6 anos não deve ter tomado ancoron por tanto tempo assim. Então, provavelmente deve ser o fator alérgico aí que está provocando isso, né? Vamos lá, então, Val. O André do Centro, ele está perguntando sobre o olho que fica com muita secreção. O que pode ser? O olho fica com muita secreção? Constantemente. Constantemente, O olho depende do tipo de secreção. Aquela secreção purulenta, esverdeada, é geralmente provocada por uma conjuntivite bacteriana e tal. Se ele está sempre com isso, é porque ele está com uma infecção aí secundária persistente. Agora, se é outro tipo de secreção, tem que ser analisado ali, avaliado, porque às vezes o próprio lacrimejamento simples, puro, ele pode considerar como secreção, né? Então, isso é uma defesa, uma reação que nós já comentamos aqui, né? A Maria do Jardim Paraíso, ela está perguntando sobre tontura, se tem alguma coisa a ver com a visão. A tontura, assim como a dor de cabeça, que um outro telespectador perguntou há pouco, é uma das primeiras reações que o organismo tem a qualquer tipo de agressão ou de ocorrência. Se essa tontura que ela está apresentando vem após um esforço visual, provavelmente está relacionado a algum problema ocular. Agora, se essa tontura dela ocorre após outro problema, por exemplo, após alimentação ou após exercício físico, etc., aí pode ser provocado por outra etiologia, por outra causa. A tontura, se ela ocorre após um esforço visual ou também em uma situação que é muito frequente, por exemplo, após em viagem de automóvel, a pessoa tem tontura, tem enjoo, após em locais muito movimentados, assim, de multidão, show, comício, onde tem festa de criança, muita gente passando para lá e para cá, essa tontura pode ser de origem ocular, né? Mas tontura é um sintoma assim que dá por muitas outras causas, né? Vamos lá, então, Val. O José da Boa Vista, ele diz que tem olhos claros e quando ele entra na água, tanto em piscina quanto rio, o olho fica muito vermelho e irritado. E ele usa o colírio lácrima e não está resolvendo nada. Então, ele está perguntando o que ele pode usar. O colírio lácrima, ele tem uma grande vantagem, que ele não prejudica nada que ele não esteja indicado. Quer dizer, ele pode estar usando o lácrima e não esteja resolvendo, mas em compensação não está prejudicando. Agora, eu aconselhar, sugerir algum tipo de colírio sem examiná-lo, corro o risco de não ser bem indicado e até, inclusive, prejudicar. Já o lácrima é um colírio que é uma lágrima artificial, ele protege o olho. Então, se ele não está funcionando, é porque deve existir algum outro problema que precisa ser tratado, precisa ser corrigido. Sem avaliar, fica difícil dizer, né? O César do Jardim Paraíso pergunta o que seria bom para ter sol. Diz que já está com isso há mais ou menos uns 3 meses. Bom, o ter sol é uma coisa interessante, o Lenhoso que gosta dessas historinhas. O ter sol, o melhor tratamento para o ter sol é o mais antigo e é o mais eficiente, que é a aplicação do calor. Mas o calor de uma maneira intensa, porque o caboclo antigo, a gente escuta muito isso, tirava a aliança, esfregava na roupa e colocava no terçol e resolvia. E realmente resolvia. E ele achava que era simpatia, que era benzimento, que era alguma coisa desse. Não é. É que o ouro da aliança,
o ouro é o metal que tem maior condutibilidade térmica. Então, no que ele friccionava na roupa, ele esquentava. Ele esquentava e colocava no terçol, o calor dissolve ali, reabsorve o terçol e funcionava. Mas existe uma maneira mais eficiente, não precisa ser com aliança. Se fizer a aplicação de calor, de uma outra forma, consegue uma quantidade de calor num tempo mais curto. Qual seja, eu estou falando bem rápido aqui para tentar responder todas as perguntas. Colocar água para ferver num bule ou numa chaleira. A hora que a água estiver fervendo, ela fica saindo pelo bico do bule ou da chaleira. Faz um canudo de papel, senta na frente do fogão, coloca aquilo e ele consegue monitorar, controlar a quantidade de calor que ele consegue, o máximo de calor que ele consegue pegar. Porque se fosse em outra parte do organismo, pega uma compressa quente e coloca. O furúnculo, por exemplo, em outra parte, que é semelhante ao terçol, mas o olho é muito sensível. Se colocar uma compressa quente, ele não suporta. E se puser menos quente, não funciona. E daquela maneira que eu descrevi, na frente do bule, na chaleira, ele vai controlando. Conforme vai esquentando, ele se defende, se afasta e consegue resolver o terçol dele. Faço votos. Ou então se casa, põe uma aliança no dedo, vê como é bom para tosse e perde o terçol. Mas adquire uma série de outros problemas depois. No bom sentido, hein, gente? Vamos lá, Val. E a Clara, do Jardim Paraíso, ela teve uma dor de cabeça muito forte, procurou um médico e foi diagnosticado pressão ocular. Agora deu uma hemorragia no olho e está todo vermelho. O que ela pode fazer? A pressão ocular alta, quando ocorre bruscamente, é que dá dor. Esse é o quadro de glaucoma agudo. É diferente de 99% dos outros glaucomas. Então, o que se falar para glaucoma agudo não deve ser generalizado para os outros casos de glaucoma. Então, é muito difícil a gente falar do glaucoma agudo, porque todos os outros portadores de glaucoma vão interpretar como se fosse para eles, e eles são a grande maioria. No caso dessa senhora que telefonou, é o glaucoma agudo. O glaucoma agudo é porque deu dor, esse tem que ser tratado permanentemente com vários colírios, e se os colírios não funcionarem, é a cirurgia. O glaucoma é uma coisa muito séria, né? Muito, muito séria. Muito, muito séria, mas muito séria, mas por outro lado muito fácil de tratar. Ela é muito, muito séria porque é difícil da pessoa perceber que tem, a não ser esse dessa telespectadora, que é o glaucoma agudo, que esse que eu disse, esse é a exceção, não entra junto com a maioria dos outros glaucomas. Os outros glaucomas, eu vou aproveitar o momento, porque ela também não está podendo interrogar aqui, os outros tipos de glaucoma, eles são preocupantes porque eles não são doenças surdas, elas não dão sintomas, elas vão se manifestando, a pessoa não vai percebendo. Quando ela percebe, a doença está muito avançada. Se for tiver a felicidade de ser feito o diagnóstico precocemente, hoje em dia ele é perfeitamente tratável, controlado, não dá grandes problemas. Vão para a cirurgia uma faixa mínima, mas não é o caso dela, que era o glaucoma agudo, certo? Eu quero aproveitar, Chama, o seu convite novamente para hoje. Daqui a pouco nós vamos lá para a Casa dos Médicos. Quer fazer o seu convite, por favor? Eu quero fazer novamente o convite, né? Isso deve estar começando agora, inclusive, lá, né? O convite que hoje lá na Casa do Médico, às 8h30, já deve estar até começando, vai haver uma apresentação de corais só com músicas natalinas, né? São 3 corais bastante eficientes, bastante, vamos dizer assim, alegre, né? Que é o coral da APM Unimed, o coral da Unesp, da Faculdade de Agronomia, e o coral da Nova Aurora, né? E, além disso, ainda vai haver também uma apresentação de solo de violão e flauta. Vai ser uma coisa muito bonita, vai ser uma coisa esplendorosa, por isso que aqueles que ainda não está lá, dá uma corridinha que ainda vai pegar muita coisa. E hoje nós vamos lá, a TV Serrana também vai gravar,
e vai passar futuramente. E vai ser... Faremos isso. Amanhã? É. Amanhã vai ser... Então, amanhã será passado. A que hora? Uma hora? Não, à noite no programa. À noite. Né? Nós vamos passar isso daí junto com o que eu gravei lá ontem no jantar para o Dr. Trindade, para o Ielo, para... esqueci o nome que assumiu a OAB e o novo arcebispo, né? A homenagem que eles fizeram e de qual participei. Então amanhã eu devo passar tudo isso, né, chefe? Certo. E nós vamos chegar atrasados, mas nós vamos lá, né? Vai. Tá bom? Por isso, Corra. dá tempo ainda de... Corra, né? Dá Nós uma vamos- corridinha, dá uma pega o corrida. carro e ó. Tá ótimo. Vai ser muito bonito, né? Na Casa dos Médicos, na Rua João Passo, Na né? Rua João Passo. Vamos lá, então. Estou conversando aqui com o Dr. Marquesi a respeito de como identificar o glaucoma. Porque o Dr. Marquesi diz que é muito perigoso o glaucoma porque é uma doença silenciosa. A pessoa nunca vai saber que tem, a não ser que faça a medição da pressão dos olhos, né? Isso ninguém vai fazer. Eu disse, mas ninguém faz isso, não. Até o Dr. Marquesi falou, é sábia a natureza, porque essa doença vem geralmente depois dos 40. E normalmente, quando a pessoa chega próximo dos 40, um pouco mais, a vista começa a cansar. A vista cansando, ele vai consultar o médico. Nesta consulta, o médico já vai fazer uma pressão ocular. Aí ele pode identificar se existe ou não a glaucoma. Então, daí o Dr. Marquesi falou do perigo da pessoa querer resolver o seu problema sem ir ao médico, sem ir oftalmologista, caramba, porque vai comprar esses óculos de camelô e deixa passar isso, algum dia ele pode estar com glaucoma e nunca ele irá saber. Se ele não for no consultório, principalmente depois dos 40 anos, que falou o Dr. Marquesi, este é o perigo. E, olha, a pressão nos olhos é uma coisa que deve ser tratada com muito cuidado. Não é verdade? Correto, exatamente. Colocou o problema com bastante didática, com bastante precisão. É exatamente isso que ocorre. O glaucoma, existe uma infinidade de glaucomas, mas este mais comum, este mais frequente, é uma doença silenciosa, como foi a sua expressão, é uma doença que não dá muitos sintomas e vai alterando, vai degenerando progressivamente o nervo óptico e a pessoa não vai se apercebendo. Quando ele nota os primeiros sintomas, aquelas lesões são irreversíveis. É uma pena porque hoje em dia, com o arsenal terapêutico atual, o glaucoma não é uma coisa tão difícil de ser tratada. É difícil de ser feito o diagnóstico. Agora, em se fazendo o diagnóstico, é uma doença que, na grande e na infinita maioria dos casos, é perfeitamente tratável, sem até o recurso cirúrgico, só clinicamente. Então, o ideal seria, mesmo que a pessoa, como eu conversei com ele, se a pessoa não tem nada nos olhos, por que ele vai ao médico? Não vai. Mas, às vezes, se a pessoa passou dos 40, 50 anos, não custa nada fazer uma consulta, não para usar óculos, mas sim para fazer a medição, não é verdade? E ficar tranquilo para o resto da vida aí, né? As televisões fazem algumas campanhas nesse sentido, da mesma forma como você está colocando o problema, e você vai se recordar, se eu comentar, você já deve ter visto campanhas assim lá em São Paulo, no shopping center, em estação ferroviária e tal, colocam, geralmente são residentes de faculdade e tal, fazendo medição de pressão, assim como colhe sangue para fazer glicemia, para diabetes e tal. A Unesp aqui já fez campanhas nesse sentido, não sei se ainda continuam fazendo, parece que de forma anual. Isso não só detecta nas pessoas que passam por lá e medem, como chama a atenção do problema para a comunidade, para a população, assim como você está prestando esse serviço. É interessantíssimo isso. Vamos lá, então, vamos. E a Regina do Centro, ela está perguntando sobre a pessoa que tem diplopia, se existe óculos para isso. O que ela está dizendo chama-se diplopia, visão dupla. A diplopia quando um dos olhos sai do controle do cérebro. O cérebro controla a visão dos dois olhos, a movimentação dos dois olhos de uma maneira coordenada, sincronizada. Se por algum motivo qualquer o cérebro perde esse controle, um dos olhos desvia. Então, um focaliza uma determinada figura
e o outro visualiza uma outra figura ao lado. Então, diplopia, duas figuras. Agora, são muitas as causas. A mais comum é uma paralisia de um nervo e que é muito comum no diabetes. Isso é no adulto e que é reversível clinicamente. Então, geralmente não é problema de óculos, como ela perguntou, é problema de tratamento. De tratamento, né? É. Exatamente. Val? Bem, a Vera, da Vila dos Lavradores. Há mais ou menos uns 2 anos, uma criança adquiriu virose através do contato com um cachorro. E agora o olho fica irritado e lacrimejando. E ela está perguntando se há possibilidade dessa virose voltar. Esse vídeo faz parte do projeto Viva a Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. Que é uma doença. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. Etc. E não tanto alterações externas assim. Essas alterações externas, quando são provocadas por animal, geralmente são de etiologia alérgica. É gato, cachorro muito peludo, provoca essas alterações irritativas, assim, que lacrimeja, fica vermelho, principalmente coça bastante. E aí o tratamento é como se fosse uma conjuntivite alérgica, né? Bom dia a você que nos acompanha através do Facebook da Bariri Rádio Clube e você, certamente... O apresentador está entre duas estátuas, usando uma calça jeans azul escura e uma camisa lilás, segurando o microfone entre as mãos. Ao fundo possui uma casa branca com árvores ao redor e um céu azul. Certamente já deve ter ouvido falar de Leôncio e Leonel. Né? A dupla que o Sertão nos enviou. E nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho mais sobre essa história e também trazer uma certa novidade para a nossa cidade, para os saudosistas, o pessoal que gosta da dupla, que tem boas lembranças, com certeza vai se emocionar e com certeza vai ficar muito contente. E aqui, ao lado da única homenagem que Bariri fez até hoje para Leôncio e Leonel, nós vamos começar esse bate-papo. As estátuas que ficam bem na praça central da nossa cidade. A estátua com Leôncio e Leonel. E nós vamos bater um papo com os filhos do Leonel, Laudeci e Laudenir, que estão aqui ao nosso lado. Bom dia, Laude, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Um abraço para o pessoal que está já assistindo, acompanhando a gente aí pelo Facebook. Muito obrigado já de início a você, ao Armandinho, o pessoal da Bariri Rádio Clube, por essa oportunidade de falar da dupla Leôncio e Leonel e da gente também. Laudenir também está aqui do nosso lado, né? Laudenir, tudo bem? Como é que vai? Bem, Diego, opa, prazer enorme estar aqui juntamente com vocês, com a Bariri Rádio Clube, e dessa vez do lado de cá, não do lado de lá, né? Porque eu sou um fã número 1 das suas matérias, estou sempre assistindo pro lado de lá, e hoje tendo o prazer de estar aqui ao seu lado e podendo levar um pouquinho da história do Leôncio e Leonel para todos os telespectadores aí, e ouvintes da Bariri Rádio Clube. Também aqui o Wellington Pegorim, que está agora acompanhando. É o Sertão, é isso? Tá bom, Sertão? Bom dia, Diego. Obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Bom, gente, é o seguinte, vamos explicar o que está acontecendo. Nós vamos agora, nesse bate-papo, junto com o Laudeci e o Laudenir, explicar um pouquinho sobre a trajetória de Leôncio e Leonel, resgatar um pouquinho dessa história e também, como eu disse, trazer aí uma novidade boa, né, que é... Eu não vou anunciar agora, vou deixar para que vocês anunciem. Laude, vamos falar um pouquinho então, primeiramente, do seu pai, do seu tio, que iniciaram essa carreira, fizeram imenso sucesso, não só aqui no interior do estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Levando o nome da nossa querida cidade para Bariri, que começou não aqui, né, essa história. Começou em Itaju, eles nasceram lá, né? Exatamente, Diego. Eles nasceram no bairro 700, os dois, Leôncio e Leonel. Mas o curioso é que naquela época, Itaju era distrito de Bariri. Então, todos os registros, né, saíam em nome de Bariri. Por isso que existe até aí uma confusão. Leôncio e Leonel, afinal, é de Bariri ou é de Itaju? Então eu digo que é a dupla de dois corações, né, que é de Itaju e também de Bariri, porque nasceram lá no bairro 700, que era
Itaju, distrito de Bariri, e foram registrados aqui na cidade de Bariri. Então, eu considero que eles são das duas cidades. Laudenir, Leôncio e Leonel, eles não tinham esse nome, é claro. Inclusive, eu sei até que o sobrenome é meio invertido, é isso? Exatamente. O pai, na verdade, ele chama Guido de Souza. E o tio Leôncio é Benedito Leonel. Acho que naquele tempo antigo, né, eles iam registrar, tinha certa confusão nos cartórios, né? E acabou tendo dois tipos de sobrenome. Na verdade, acho que até três, hein, lá? Que até os acho que é Santos. Olha só, Diego. É parente. É parente. E o Leonel, que é o tio Leôncio, que tem no sobrenome Benedito Leonel, ficou pro pai. E quem colocou o nome da dupla, Leôncio e Leonel, foi o Tunico Tinoco. Eles vieram se apresentar na cidade de Itapuí num circo, e o pai e o tio já cantavam, né? Eram os irmãos Leonel na época. E o Tunico Tinoco ouviu eles cantando no circo, falou, esses dois meninos aí têm um futuro tremendo pela frente nesse estilo que eles cantam, né? E vamos dar uma oportunidade. Aí chamou o pai e o tio, falou, por que vocês não trocam o nome, em vez de irmãos Leonel, para Leôncio e Leonel? Aí ficou consagrado como Leôncio e Leonel no Brasil inteiro, Diego. Quando vocês nasceram, provavelmente essa história já estava andando, né? Já estava acontecendo, é isso, Laude? Como é que foi nascer nesse berço? Foi muito bom. Pra gente é um orgulho tremendo. Nós temos muito orgulho de sermos filhos, né, do Leonel, da dupla Leôncio e Leonel. E durante todo esse tempo, desde a infância, a gente acostumou com esse assédio em cima deles, né? Fomos acompanhando todo esse assédio. Tive a oportunidade, eu até mais, porque eu sou mais velho que o Laudenir, então eu tive a oportunidade de acompanhar o pai e o tio em vários shows, em circos principalmente, porque naquela época não existia como hoje, né, esses grandes eventos onde as duplas vão e se apresentam. Naquela época era circo. Então, eles na segunda-feira, eles iam para São Paulo. Lá em São Paulo tinha uma lanchonete que se chamava Café dos Artistas. Ali, então, todos os artistas se reuniam para pegarem show. Então, os donos de circo, principalmente, iam para São Paulo na segunda-feira, lá no Café dos Artistas, conversavam com as duplas, contratavam e aí, durante a semana, eles iam se apresentar. Então, eu tive a felicidade, o prazer por ser mais velho, né? Embora pequeno, mas eu lembro de muita coisa, de acompanhá-los, principalmente em apresentações em circos aí pelo Brasil. Então é um orgulho muito grande ser filho de Leôncio e Leonel. Canal lacrimal, que é uma solução cirúrgica, não é o que costuma acontecer com as crianças. Meu Carlos, da Vila Real, ele está perguntando sobre a ceratocone. Ceratocone. Se tem cirurgia e qual é o preço? Quanto ao preço, nós deixamos para uma consulta, né? Agora, a cirurgia... Tem cirurgia. O ceratocone é uma doença genética, hereditária, que acontece geralmente em mais de uma pessoa da família e que consiste em a córnea não ser perfeitamente esférica como deveria ser, redondinha. Ela vai se tornando cônica, como o próprio nome diz. E isso... a visão vai caindo. Agora, nem todos os ceratocones são cirúrgicos. Em determinada fase do ceratocone, ele é controlável através de lente de contato. A lente de contato corrige muito bem o ceratocone até atingir assim, um estágio muito grande. Mas acontece que nem todos os ceratocones são progressivos. Chega a uma determinada fase, eles podem parar, estabilizar e controla com lente de contato, controla com tipo de cirurgia, que é colocar um anel para evitar que o ceratocone progrida. E, em última instância, se faz o transplante de córnea. Troca aquela córnea que se tornou deformada por uma córnea sã, sadia. Então, são muitos tipos de cirurgia e de maneiras bem diferentes, dependendo do caso, né? Viu, Chama, uma curiosidade do nosso programa da TV Serrana. O Chama comentou hoje, antes de começar o programa, se nós iríamos terminar um pouco mais cedo, né, para podermos ir ver o coral lá na Casa dos Médicos, né? Mas como você está vendo que os telefonemas parece que depois das 8 começam a aumentar, e não param mais. A volta tem que deixar que nem agora fora do gancho.
Veja, das 8 horas em diante, os telefonemas proliferaram bastante. E no primeiro horário foram, assim, 15 ligações, depois a coisa desanda, né? Então, nós não temos uma base de saber realmente o nosso índice de audiência, em que momentos estão, né? Cada dia reage de uma maneira diferente, né, Chama? Hoje, por exemplo, que nem várias vezes, chega no final, nós temos que, nos últimos 10 minutos que nem agora, deixar o telefone fora do gancho ou segurar as ligações, né? Como vê, nós temos só 10 minutos, vamos então às perguntas, Aval. A Vera está perguntando até que idade uma jovem pode fazer a cirurgia para a correção de astigmatismo e miopia. O mais importante não é a idade do jovem, é se a miopia ou astigmatismo ou a hipermetropia, aquela doença que vai ser corrigida, se ela está estabilizada. Se ela estiver em progressão, em evolução, independente da idade, não é conveniente fazer, porque faz a cirurgia, resolve, corrige o problema, né, naquele momento, mas a doença estava em evolução, perde a cirurgia, tem que reoperar. Então, o ideal não é bem levar em consideração a idade, ela verificar se as receitas dela, as últimas, houve grande variação e em que tempo que houve, mas o médico dela vai avaliar isso com mais precisão do que ela mesma, mas o principal não é ter o limite da idade dela, é saber a evolução do problema dela. A Rosa, ela diz que a visão dela vai escurecendo e fechando para o lado do nariz. Ela está preocupada, pergunta o que pode ser. Como é que é o negócio aqui? Espera um pouquinho. Quando ela força muito a vista, ela lê muito, ela diz que vai escurecendo a visão e vai fechando para o lado do nariz. Então, ela está perguntando o que pode ser. Deu para entender isso ou não? É um pouco difícil, mas vamos tentar responder. Veja bem, se a visão dela vai fechando, quando ela falou que quando ela está lendo, né, Val? É quando ela está lendo. Se ela estiver usando óculos, a primeira coisa que tem que ser descartada, o mais simples, é verificar se ela não tem um problema de grau, de refração. Se ela estiver usando óculos, o óculos dela vê se está atual. Se ela não estiver usando óculos, nunca tiver feito uma avaliação, fazer, porque às vezes é uma coisa muito simples, é um problema de, vamos dizer, uma fadiga, de tanto fazer o esforço, vai cansando e provoca esse tipo de reação. Agora, fora disso, existem muitas possibilidades, né? Inclusive de ser um problema extraocular, um problema neurológico, até uma enxaqueca, em alguns casos, se manifesta dessa maneira. Só não entendi. O negócio vai fechando para o lado do nariz. Eu entendi da seguinte forma: a visão vai fechando, de fora para dentro, entendeu? Em direção ao nariz. Eu interpretei dessa maneira. O Wilson do Jardim Paraíso, ele está perguntando o que o doutor acha sobre a cirurgia laser. É ótima a cirurgia. Como qualquer outra cirurgia, precisa ser feita uma avaliação. Se está indicado. Nem sempre, não são todos os casos de miopia, de astigmatismo, etc., que estão indicados fazer a cirurgia. Mas, dos casos indicados, a cirurgia a laser é uma cirurgia muito segura, muito boa, desde que bem indicada, né? E a Vilma da Vila Maria, os olhos ficam muito secos e ela tem que pingar colírio. E quando ela pinga, arde muito. Então, ela está perguntando se isso é grave e se tem que procurar ajuda. Se já está há muito tempo, eu não acredito que seja grave, Mas se já está há muito tempo, é sinal que aquele colírio que ela está usando não está funcionando, é melhor ela procurar ajuda, né? Agora, quando o olho está irritado, qualquer colírio que se coloque arde, sabe? Tem um ditado velho, né, que o que arde cura, o que aperta segura, né? Mas nem sempre isso é verdadeiro. Então, quando o olho está irritado, quando se pinga um colírio, seja qualquer colírio, mesmo aquele que está fazendo bem, pode arder, incomodar, não é para ela parar por causa disso. Bem, nós estamos no final do nosso programa. Antes de terminar, eu gostaria que primeiro o doutor Marquesi dê uma mensagem que queira dar, alguma coisa para o telespectador, junto com o seu boa noite.
Eu agradeço a oportunidade que os senhores me deram de poder passar para a comunidade, para a população, alguns conceitos que eu julgo úteis de uma maneira genérica, generalizada, e participar aqui do seu programa dessa forma colaborativa, né? A mensagem que eu tenho é essa, e agradecer. E parabenizá-los, né, por essa iniciativa que, pelo que eu percebi, pelo número de perguntas, realmente tem uma audiência muito grande, né? Eu não sei se por causa das perguntas do telespectador, Dr. Marchesi respondeu aquilo que ele gostaria de ter respondido, se ele abrangeu aquilo que ele gostaria de ter abrangido. Normalmente, né, Chama, tem algumas perguntas já meio elaboradas, né, que nós nunca podemos obedecer, porque não adianta trazer um papel escrito e perguntar, porque o telespectador é que manda na TV Serrana, né? Espero que nós tenhamos dado o recado, e que não sei se o Dr. Marchesi gostaria de dizer alguma coisa de alguma doença da vista, alguma coisa que fosse importante e pertinente para o povo de Botucatu. Hoje está de bom tamanho o programa. Na medida do possível, eu tentei, quando tinha alguma pergunta e que eu achava que teria uma amplitude, assim, uma utilidade pública, eu procurei me estender, tentando me abranger a esses assuntos de interesse comunitário, né? Penso ter cumprido aqui a minha missão nesse sentido. A gente vai saber com o tempo, né? Ótimo. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Eu gostaria que o doutor desse, apesar de todo mundo saber, você ou a sua clínica, desse o seu endereço, por favor. Eu vou dizer o seguinte, eu fui convidado pela Associação Polícia e Medicina, né? E eu acho que se alguém precisar, necessitar de algum oftalmologista, né? Eu acho que deveria se dirigir lá à PM, né? Que lá poderiam orientar, dirigir para qualquer oftalmologista, não personalizadamente o meu endereço e tal, né? Mas eu gostaria que o senhor desse seu endereço, porque de fato todos eles, todas as pessoas que vêm aqui dão o endereço e o telefone, né? O meu endereço é Praça Isabel Arruda, 57, e o telefone é 6822-2052. Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. Quem não conhece, né? Chama, vamos ao nosso recital hoje? Vamos ao nosso coral agora? Vamos. Eu quero agradecer aos telespectadores, a todos aqui presentes, a José Paulo, que fez uma explanação muito bonita, muito eficiente, e esperamos que ele tenha uma nova oportunidade, nos dê uma nova oportunidade de trazê-lo aqui novamente. Obrigado, José. Tá ótimo. Val, seu boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Está satisfeita com a consulta grátis que você conseguiu, né? De ver que teu problema está generalizado isso hoje, né, em Botucatu. E contagioso também, né? Então, já estamos sabendo. Bem, gente, muito obrigado. Já está com o olho vermelho, né? Também. Então, até amanhã. Amanhã nós vamos passar o que foi gravado ontem no Brasil e Itália e o que nós vamos gravar hoje também. E espero que você esteja conosco amanhã. Boa noite, muito obrigado pela audiência. Vamos pular tudo isso e vamos chegar onde nós estamos. Eu fui indicado para produzir e dirigir o programa da Inesita. E foi muito engraçado porque nos reunimos mais de 60 pessoas dentro da TV Cultura, que eram os diretores, os superintendentes e aquela coisa toda que existe dentro da TV Cultura, que é uma TV educativa e que todo mundo se preocupava em saber quem era essa pessoa que foi indicada para fazer o programa.
esperavam que eu dissesse um monte de coisas e eu só disse uma frase. Eu nasci em Pardinho. Será que eu entendo desse troço todo? E foi esse sorriso, viu, Lanhoso? Viu, Maza? Todos deram esse sorriso porque acharam que eu estivesse blefando, mas não é. Eu quero dizer uma coisa para vocês todos, gente. Eu estou em Botucatu, nesse exato momento, Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. Estado aqui o tempo inteiro. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal. Meu pai e minha mãe, que são figuras maravilhosas, o seu Renato e a dona Guilmar, que me... Na imagem, 2 cantores em pé. O da direita com uma camisa de botão azul clara de manga longa e uma calça jeans preta. Descobriram esse evento todo e que essas imagens e essa matéria toda vai estar aí para vocês todos de Botucatu, gente. Eu vou ser mais sucinto. Eu quero agradecer o papai, a mamãe, o seu Renato e a dona Guilmar, que me fizeram ser um homem, uma pessoa, antes de mais nada, humilde, e que soubesse a gostar dessa coisa caipira que é raiz, é cultura, assim como o rock, o rap e todas as outras tradições musicais, a música caipira, a música raiz, é uma coisa muito fantástica, muito maravilhosa. E eu tenho o prazer, a honra, nesse exato momento, de estar dirigindo Inesita Barroso, que não é a deusa, não é a rainha, ela é a musa, ela é mais do que isso, defendendo a música de raiz de fato, defendendo a música caipira de fato. Tem alguns percalços aí no meio, que são as duplas, que começam hoje, e aliás, até um alerta que eu vou aproveitar, viu, Lanhoso, viu, Maza, para dizer aqui, que colocaram a guitarra, a bateria, o teclado na música caipira e acabaram estragando um pouco essa poesia, essa coisa linda. Enfim, vamos tentar gostar de tudo, mas vamos defender a música raiz, a música de viola de fato. E antes de mais nada, para a gente parar essa coisa aqui, vamos defender essa figura maravilhosa que se chama Lanhoso, que está aqui, e que se preocupa não só com o que eu estou falando, a moda de viola, porque o assunto hoje é esse, que nós estamos aqui em Botucatu com a Inesita e com pessoas consagradas como o Mário Zan, como o Robertinho do acordeão, que acompanha a Inesita há 20 anos e é um musicista de estúdio há mais de 40, Abel e Caim, que estão aqui agora, ou a Lady Laura, maravilhosas. Esse vídeo faz parte do projeto Viva Viola, contemplado pelo edital 13/2023 da Lei Paulo Gustavo. O Pitangueira está aqui, o irmão dele. O conteúdo faz parte do conjunto de vídeos do acervo pessoal de Ramiro Viola e pode ser encontrado através do YouTube. Nós vamos estar no Brasil inteiro, viu, Maza, viu, Lanhoso? Defendendo isso, que é, como eu falei e volto a falar, é a música de raiz. É a música, a moda de viola, que todos nós temos que ouvir e contemplar o tempo inteiro, porque é uma cultura muito importante para o país inteiro. A cena se inicia com flashbacks da apresentadora Inesita, uma mulher bem arrumada, de cabelos pretos curtos. Vocês não têm ideia do que representa a Inesita para nós. Que Botucatu merece isso, que Botucatu tem que estar assistindo uma televisão, como você faz, com dificuldade ou não, que todos nós temos problemas nesse país, mas olha, o meu abraço carinhoso, viu? Os meus parabéns a você que luta tanto por isso e que obtém e que traz pessoas tão importantes que fizeram inclusive parte da minha infância, que é o Maza, para te ajudar a construir esse império que toda Botucatu e região merece. Meus parabéns para todos vocês. Eu vou aproveitar uma frase sua. Quando ele foi para a TV Cultura fazer o programa de Inesita, ele disse: eu sou de Pardinho. Veja, gente, você que é de Botucatu, você que é de Pardinho, de Conchas, de Areópolis, de São Manuel,
lembre-se, se você tiver capacidade, você chega lá. Porque ele chegou lá e é de Pardinho. Muito obrigado pela sua presença, um abraço, fala, Maza. O que eu acho interessante é o que você acabou de dizer. Ele chegou lá, mas ele não esquece as raízes dele. Porque tem muita gente que chega lá e esquece as raízes. Mas são os tontos que estão aí. Tá vendo? Ele não esqueceu as raízes. Não só as raízes, como os grandes amigos. Eu sou muito saudosista e tenho muita saudade de todos vocês. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pelas suas palavras aqui. É importante saber que de uma cidade desse tamanho pode ficar deste tamanho. Tá ok? Eu vou aproveitar que eu estou vendo ali. Maza, dá um toque pro Ramiro, que é o responsável. Ramiro, dá uma chegada aqui. Opa, Mariozan tá ali do lado. Ô, Ramiro, que beleza. Parabéns. Vem aqui, Simeão. Parabéns, agora bem informal. Nós estamos aqui na casa do Simeão, no Vale, na Parque das Cascatas. Olha, gente, Inesita vai ser a nossa patronesse. Este nosso programa vai vingar de todos os jeitos, sabe por quê? Porque nasceu vitorioso e graças a vocês dois. Ramiro, o que você tem que falar para o nosso povão aqui de Botucatu? Olha, eu até não encontro palavras para agradecer a repercussão que teve essa missa que a gente fez hoje na Igreja Catedral, em memória aí dos violeiros falecidos. Mas eu, em meu nome, em nome do meu parceiro Pardini, está aqui do meu lado, o meu braço direito, que é o Dr. Simeão, que apoiou essa ideia desde o começo e encarou isso aí de unhas e dentes, e não medindo esforço, nem hora e nem tamanho, entendeu? Então eu agradeço a todo o povo que lá compareceram, entendeu? E nos prestigiaram, ao pessoal que vieram de fora, como está aqui o nosso grande amigo Mário Zan, puxa vida, essa bandeira aí do nosso meio, entendeu? E tá aqui meu agradecimento, um beijo no coração de todos vocês, obrigado pela presença. Haverá algum erro? Haverá, mas em cima dele é que nós vamos acertar o ano que vem, se Deus quiser. Tá ótimo. Deixa eu aproveitar, há muito tempo eu vou ter que passar na sua frente, você vai me desculpar, que o Mário Zé está aqui. Mário, faz tempo que eu ouço você pela televisão. Deus quis que eu tivesse um canal de televisão em Botucatu. Eu sempre brinco. Eu, quando era menino, eu trabalhei na Globo. Não era Globo, era OVC, Organização Vitor Costa. Me mandaram embora. O único jeito de eu voltar para a televisão foi conseguir uma. Da TV Paulista, eu sei disso. E eu me lembro de você na TV Paulista, porque eu trabalhava lá na época. TV Paulista, Organização Vitor Costa, Canal 5. Mário, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Dê o seu alô para o povo de Botucatu e para a TV Serrana. Muito bem. Em primeiro lugar, meu boa tarde sincero a todos. E é com imenso prazer que estou aqui com vocês, a nossa TV Serrana. E com muito prazer estamos aqui. O Ramiro está passando a mão aqui na frente do Mário, que ele está excitado, mas tudo isso vale. Não é festa, é festa. E parabéns pela festa vossa aí, a missa, a festa toda organizada. Parabéns para você, para o seu canal aí. E tem que ir para as cabeças cada vez mais. Tá? E vamos inaugurar o próximo teu. Tá, um abraço a todos e até uma próxima. Você sabe o que eu falo na televisão todo dia? TV Serrana de Botucatu é arroz, feijão, batata frita e bife feito em fogão de lenha. Gostou dessa? Coisa boa. É sinal que a televisão é boa. Tá ótimo, então. Gente, nós vamos continuar entrevistando as pessoas aqui. Vamos ver quem nós vamos entrevistar agora? De Avaré? Não, a gente estava na missa. Não, eu sei que estava na missa, mas chegaram hoje de Avaré. Hoje de manhã. Você sabe que aquela piada que você contou daquele menino que o pai falou, né? Meu menino começou a andar com 7 meses, agora tá com 3 anos. Digo, como é que é? Tá longe, né? Tá longe, né? Você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer te ver. Meu prazer é nosso. Olha, o pessoal do 3 do Brejo tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o Simeão em entrevista. Não, mas que Simeão aqui? Quem está do meu lado aqui? Oliveira Neto. Oliveira, vem aqui. Oliveira Neto é aquele que fala água nova, me lhe desce, Bozano. Seria essa pessoa? É o próprio. Oliveira, você quer me fazer um favor? Entrevistar os 3 do Brejo. 3 do Brejo. Mas não pergunta piada não, que é tudo infame. O microfone é seu. É meu? Eu vou levar pra cá.
Antes de mais nada, eu quero agradecer esta oportunidade de estar falando aqui através da TV Serrana, aqui para os botucatuenses, porque, muito embora eu seja aqui da vizinha cidade de Itatinga, eu me considero um botucatuense, porque foi aqui que eu comecei a militar no rádio e segui carreira, e há 46 anos agora em São Paulo, mas nunca deixei minhas raízes, ou seja, a PRF8, Rádio Emissora de Botucatu, onde eu comecei a falar no rádio, através do meu querido e saudoso amigo Plínio Paganini, Otacílio Paganini, os fundadores do rádio em Botucatu. Naquela época, para aqueles que não sabem, Botucatu só existia a PRF8. Hoje me parece que tem 5 ou 6 emissoras de rádio, sem contar a TV Serrana, não é isso? Mas felizmente só tem um canal de televisão, senão a coisa ia ficar ruim, viu? Não, mas eu acho que está de bom tamanho, pelo tamanho da cidade, que sempre se desenvolvendo com muita alegria para todos nós. Então, eu só quero dizer que este evento acontecido hoje aqui em Botucatu, com a presença de valorosos artistas da música sertaneja, vai ser com certeza o primeiro de uma série, com muito sucesso, provado que foi hoje o sucesso lá na Catedral Metropolitana. Muito obrigado mais uma vez, eu digo, por esta oportunidade de falar para vocês todos. Aqui fica o abraço do Oliveira Neto, que diz assim: a voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. É a única pessoa que eu conheço que tem cabelo branco que azulou. Não, eu não pinto cabelo. Essas cores são naturais. Naturais. Mas você azulou, Oliveira. Não, mas que cabelo? De fato, gente, quer dizer, nós vamos chamar um campo de pouso de mosquitos. Vocês observaram o vozeirão aqui do colega? Fala um pouquinho. Alô, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, now we're going to make uma entrevista. Não deixa eu falar inglês, não dá aqui. Nós temos caipira, não é verdade? Oliveira, você não quer entrevistar esse Três do Brejo? Você conhecia o Três do Brejo? Canto enormidade. Mesmo? Entrevista os três pra gente. Eu sei que o nome, os Três do Brejo são famosos. Mesmo porque eu anunciei os hoje lá no evento. Mas, então estamos aqui entrevistando os elementos dos Três do Brejo. A sua graça, aqui, por favor, diga algumas palavras aqui para a TV Serrana. Bom, o pessoal da TV Serrana já nos conhece, meu nome é João Bosco, mas é Flores, dos Três do Brejo. Eu sou Xanar, do Três do Brejo, né? É isso. Xanar, com acento no ar. Com acento no final, hein? Xanar. Isso, Xanar. E você? Perigoso o nome dele, né? Eu sou o Kleber, dos Três do Brejo também. Poxa, que beleza. Então é um prazer conhecê-los aqui pessoalmente, porque de nome eu já os conhecia. E eu acho que a entrevista está feita, ou não? Não, ainda não. Faltou uma coisa. Eu queria que vocês dessem um acorde vocal para a TV Serrana. Por favor. Vamos lá, até instantinho só. Nós vamos ter que tirar o microfone de lá para pegar. Vamos lá? Explugou, né? Explugou. Vai lá. Vamos lá. Vai. TV Serrana. Ai, que bonito. Explugou aí. De novo, eu gostei de novo. Atenção. Atenção. 3, 2, 1, tá bom já. Please. TV Serrana.
Trio. Nós podemos até fazer a vinheta. Da TV Serrana. É baratinha, 70 pau por segundo. Eu acredito que deva ter muita gente ainda para ser entrevistada nesta tarde gostosa aqui na residência. Tem que ligar o microfone. Do mano doutor Simeão, que foi o promotor deste evento, o primeiro de uma série aqui em Botucatu, que vai fazer parte daqui para frente do calendário, e por que não dizer turístico, de Botucatu, este evento dos violeiros de todo o Brasil, porque Botucatu é o celeiro dos violeiros do Brasil. Por isso mesmo é que merece ter este evento. Bem, gente, o cachê dele já está pago, olha aqui, está aqui, entende? O meu já foi pago também. Vamos entrevistar mais gente aqui, tá ok? Até já. Conversando com o Padre Orestes, fez uma missa muito linda. Padre Orestes, imaginou que vai acontecer no ano que vem na sua igreja? Vai entupir de gente, nós vamos ter que fazer lá na porta, não é verdade? Em primeiro lugar, a minha saudação a todos os telespectadores da TV Serrana, agradecendo essa oportunidade do Lanhoso estar me oferecendo, nos oferecendo com José Simeão. Eu quero dizer que estou muito satisfeito tudo aquilo que aconteceu de fato esta manhã, iniciando às 11 horas, terminando praticamente por volta das 2 horas da tarde, um evento espetacular, onde nós pudemos reviver o passado, mas atualizando o presente. Então foi um grande evento, foi além da minha expectativa, tenho certeza daqueles que organizaram também, e por isso nós já estamos convidando desde já aqueles que perderam este ano, que o ano que vem nós temos que pensar nesse evento com muito carinho. Não é que não foi pensado, mas a gente não pensava que desse tão certo como deu. Vamos fazer na porta da igreja o ano que vem? A ideia é esta, a gente programar, dependendo do tempo, nós podemos, hoje a gente tem condições de prever, pelo menos anteriormente, o que acontece no dia de amanhã, e se isso não acontecer, a gente vai deixar já no jeito, talvez, um ginásio de esportes, para que a gente possa atender e organizar melhor, principalmente o som, que foi excelente, improvisado, todo mundo participou. E foi muito lindo. Olha, Padre Orestes, é gostoso ver que os fiéis e os infiéis também estavam lá, não é verdade? Padre Orestes gosta de fazer as piadas dele, eu também faço, viu? Não é verdade, Padre? De fato, viu? Foi um evento assim que reuniu, ótimo, gente de todo lado. Eu olhava assim, eu disse, esse coitado aí que não é acostumado a rezar, hoje ele vai tomar uma dose de elefante de oração. Vocês estão vendo com o que eu estou conversando? Está vendo? Quando eu falo, como eu falei agora há pouco, que TV Serrana é arroz, feijão, batata frita e bife feito fogão de lenha, é uma coisa assim, bem regional, bem nossa. E o Padre Orestes é bem nosso também. Graças a Deus. Eu faço questão de dizer, eu tenho assim um sangue de caboclo, como foi colocado nessa reportagem, porque eu faço questão de dizer que eu vim do sítio e aquilo que eu aprendi, eu acho que isso daí não me diminui. Pelo contrário, algo que está dentro de mim, gostar daquilo que é caboclo, daquilo que é do nosso povo simples, e por isso tudo que puder fazer nesse sentido para elevar esse nosso povo que segura de fato a nação, talvez esquecido, desvalorizado, que poderia ser um pouco mais valorizado, eu posso dizer que eu estou aqui para defender nesse sentido com muita alegria. Às vezes eu olho para o céu, não preciso olhar para o céu, mas eu me comunico com Deus e digo, obrigado Deus, porque felizmente eu sou caipira. Isso é espetacular. E me disseram, se Cristo voltasse mesmo para nascer de novo, ele ia nascer na nossa região de Pardinho, de Boveda, tenho certeza. Ótimo. Só que nós não íamos deixar fazer o que aconteceu, né? Nós íamos tomar com mais cuidado as palavras de Cristo, né? Porque, veja, no meu dedo está aqui, no meu anel, que todo mundo sabe, está escrito Jesus. Ele daqui me acompanha, viu? Me acompanha e tem acompanhado. Simeão, Deus, Jesus esteve conosco e está conosco hoje, não é verdade? Com certeza, Lanhoso, com certeza. Você acabou de falar uma frase, essa frase, ela, como é que eu diria, ela define tudo, porque sem Deus nada nós faremos, nada se faz sem Deus. E eu diria a você o seguinte,
feliz a ideia do meu amigo Ramiro quando ele veio me consultar sobre fazer essa missa a Tião Carreiro. Eu, então, pensei 24 horas e dei a resposta a ele. Por que não fazermos esta missa em memória a todos aqueles grandes cantores da música sertaneja, aqueles que marcaram realmente, né, a sua presença aqui na Terra. Então, aí lapidamos aquela pedra e lançamos, realmente, é o que vocês estão hoje apurando o resultado de tudo isso. Não foi fácil, a caminhada não foi fácil, inclusive pedimos aí auxílio às emissoras, à imprensa escrita, a televisão, a sua Serrana, que foi tão zeloso, tão carinhoso para conosco naquela tarde ou naquela noite de terça-feira, véspera de feriado da semana passada. Então, veja bem, eu acho que tudo isto é coisa de Deus, é mão de Deus. Ele, às vezes, você não percebe, ele está do teu lado e você a passa e não enxerga, mas ele está fazendo alguma coisa para você. Então, veja bem você, que nós estamos aqui preocupados, realmente. A gente, quando fala das coisas de Deus, nós passamos ao lado e não observamos que Deus está presente nos amigos, está presente na criação, está presente nas coisas da natureza. Então, nós, pensando nessa união de esforços, saímos a campo e fomos realmente lapidar essa pedra e alcançamos o resultado que vocês verificaram hoje. Nós lançamos então esta sementinha, ela está lançada, eu tenho certeza que todos esses bons católicos, esses bons religiosos, os bons cristãos, vamos dizer assim, não importa a religião, o que importa acima de tudo, que eu acho, é a força que Deus tem dado a todos nós. E desta forma é que nós esperamos para o ano que vem que esta sementinha lançada, ela se frutifique. E que Deus nos abençoe, Deus que nos dê saúde, aqui aos nossos amigos, as emissoras de televisão aqui, a Serrana, as rádios, a imprensa de um modo geral, aqui a nossa Sé Catedral, que o Padre Oreste continue conosco aqui, que nós não vamos admitir que alguém pense em tirá-lo daqui. Sei lá, eu sei que tudo na vida tem também a sua sequência e não poderíamos realmente achar que Padre Oreste é definitivo aqui. Mas que Deus nos dê força para que o ano que vem nós possamos continuar, né? E que estejamos aqui todos juntos nessa união, nessa animação total. Eu agradeço a todos a presença de toda essa plateia que esteve lá. E que muitos compareceram aqui na nossa residência, dando essa força. E muito obrigado, Lanhosa. E Padre Orestes, estamos aí juntos para o ano que vem. E que Deus abençoe todos aqueles que colaboraram com a gente, em nome dessa comissão organizadora, eu, Padre Orestes, que estive assim na parte religiosa, a parte espiritual, dando esse apoio. Que Deus abençoe a todos. Que o ano que vem a gente...